A paleontologia surgiu do encontro da biologia com a geologia. Seus objetivos e métodos estão associados a essas duas áreas. A paleontologia estuda a história da vida na Terra, os seres que a habitaram, as relações entre esses seres, o habitat em que viveram, como morreram, como elas e o ambiente que viviam se transformou ao longo do tempo e muitas outras coisas. E para isso buscamos fósseis, que são registros deixados por essas criaturas. Apesar de muita gente confundir, a paleontologia e a arqueologia são áreas um pouco diferentes. A arqueologia é mais próxima da antropologia e história, estuda os registros humanos, que são, do ponto de vista geológico, muito recentes, de 2 milhões de anos atrás, podendo chegar às vezes a 5 milhões de anos. A paleontologia já é mais próxima da biologia e geologia, e estuda eventos bem mais antigos, do até 2,5 bilhões de anos atrás. A palavra paleontologia é a junção de 3 palavras gregas: palaios, que significa antigo, ontos, que significa ser, e logos, que significa estudo. Já fóssil vem de fossilis, que é extraído da terra em latim. Essas definições de palavras em latim e grego podem nos ajudar a entender o que um paleontólogo faz e quais são seus objetivos. Então começamos com os principais objetivos da paleontologia. Fornecer dados para o conhecimento da evolução biológica dos seres vivos através do tempo, ou seja, entender como a vida se transforma ao longo do tempo. Estimar a datação relativa das camadas, pelo grau de evolução ou pela ocorrência de diversos grupos de plantas e animais fósseis. Existe um ramo da geologia chamado estratigrafia. Nele, estudamos os estratos rochosos, que são as camadas, e os fósseis podem nos ajudar a identificar a idade desses estratos. Reconstruir o ambiente em que o fóssil viveu, contribuindo para a paleogeografia e paleoclimatologia. Auxiliar na reconstrução da história geológica da Terra, através do estudo das sucessões de fauna e flora preservadas nas rochas. A distribuição das espécies nos diversos ecossistemas durante o passado geológico torna possível a identificação da sequência de eventos na história da Terra, que muitas vezes ocorrem em escala global. Isso nos permite identificar eventos como grandes extinções e transformações no clima. Identificar as rochas em que ocorrem substâncias minerais e combustíveis, como fosfato, carvão e petróleo, servindo de apoio à geologia econômica. A Petrobras, por exemplo, contrata paleontólogos para o entendimento da formação e identificação dos pontos do pré-sal. Os paleontólogos se direcionam também para um determinado núcleo de estudos: paleontologia de vertebrados, paleontologia de invertebrados, paleobotânica, micropaleontologia e paleoicnologia. Atualmente, um grande número de paleontólogos dedica-se ao estudo dos vertebrados. Em geral, fósseis de vertebrados são os que pensamos primeiro. Fósseis de dinossauros e de mamíferos são exemplos muito comuns dos fósseis que são estudados. Como esses fósseis atraem bastante a atenção das pessoas, esses profissionais, além de suas pesquisas, têm também atuado muito na divulgação científica da paleontologia. Alguns paleontólogos se dedicam ao estudo dos invertebrados fósseis. Moluscos, artrópodes, corais e esponjas são alguns dos exemplos de invertebrados. Em geral, os fósseis são das partes duras dos invertebrados, como as conchas, mas existem casos em que as partes moles são preservadas. Os invertebrados fósseis, principalmente os marinhos, possibilitam estabelecer correlações de tempo entre bacias diferentes. A paleobotânica estuda as plantas fósseis de modo geral. Muitas vezes não lembramos delas, mas as plantas também podem ser preservadas em fóssil. No Brasil, temos o sítio paleontológico Parque Floresta Fóssil, em Teresina, onde estão preservadas árvores do período Permiano. A micropaleontologia estuda fósseis muito pequenos, de até alguns milímetros, podendo ser criaturas muito pequenas ou partes pequenas de indivíduos maiores. A micropaleontologia desenvolveu-se muito a partir da necessidade de estudar os microfósseis para a indústria do petróleo. Eles são excelentes elementos de correlação e datação de camadas. A paleoicnologia estuda os icnofósseis, que são rastros deixados pelos seres vivos. Elas correspondem a marcas como pistas, pegadas, perfurações, escavações, marcas de repouso, refletindo o comportamento do organismo quando em vida. Existem espalhados pelo Brasil diversos locais com icnofósseis, como paleotocas de grandes mamíferos, espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, e também pegadas de dinossauros no Vale dos Dinossauros, na Paraíba.